Shalom Adonai, muito bem-vindos em nosso canal Luciana Belasco. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo da pré-existência, que está incluída numa playlist específica da pré-existência. Você que pergunta, hoje nós vamos falar a respeito do versículo que fala: haja luz. O que seria esta luz? É muito importante, é um grande fundamento. Fique até o final, por favor. Mas antes, veja se você já está inscrito aqui no nosso canal. Caso não esteja inscrito no nosso canal, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, comente, que é muito importante, a fim de que o YouTube indique o canal para outras pessoas. Assim como você tem sido abençoado pelo canal, outras pessoas serão abençoadas também. Ative o sininho na opção todos, a fim de receber notificações de novos vídeos que vão ao ar todos os dias, 5 horas da manhã, o Pão Nosso de cada dia, e às 20 horas o estudo bíblico, além de lives que temos aqui no canal, também às 18 horas no sábado, que nós temos o culto online, e também nós temos culto online no aplicativo chamado Discord. O link está na descrição desse vídeo. O verbo é a palavra é a verdade, e a luz é Jesus, que ilumina com a palavra da verdade as trevas da onde estávamos. Jesus é uma inspiração divina que nunca se corrompeu, nunca pecou, mesmo passando por tentações. Jesus veio em carne na terra através do poder do Espírito Santo em Miriam, que é Maria, chamada aqui na nossa Bíblia, mas o nome dela é Miriam ou Miriam. Não foi através de uma relação sexual humana que Jesus nasce, mas através do poder e pureza do Espírito Santo. Jesus tem 100% a genética divina, mas ele viria como carne para nos resgatar. Por isso ele foi tentado e venceu a tentação. E por que nos resgatar? Porque Satanás conseguiu nos enganar com a sua cauda, arrastando a terça parte das estrelas nesta terra. Jesus veio na forma humana e morreu por causa do nosso pecado, pois a regra que Deus criou é: o salário do pecado é a morte, e nós pecamos na pré-existência, e o único ser capaz de nos resgatar justamente é Yeshua, o nosso Senhor Jesus, por não ter nenhum tipo de pecado. Ele foi o único capaz de morrer por nós sem pecado. Estávamos na escuridão e Deus disse: haja luz. Esta luz é Jesus, que nos resgatou das trevas. A terra se tornou um caos e sem razão de existir. O profeta Jeremias também teve esta visão. Ocorreu tudo pela atemporalidade do sacrifício de Jesus na cruz. Esta luz não é o sol. O sol foi criado apenas no 4º dia. E Jesus, o Cordeiro, foi morto antes da fundação do mundo. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Assim que Yeshua é batizado na forma humana, fala que ele fica pleno do Espírito Santo, ou seja, ele estava cheio de Deus, e pela teoria da representatividade, ele se torna como se fosse o próprio Deus. Parecido com momentos assim, você vê Moisés 40 dias no Monte Sinai sem comer ou beber, sai tão iluminado que é preciso colocar um véu em seu rosto. Isso porque Moisés era um homem, nascido normalmente. Agora imagine o nosso Senhor Jesus sem pecado. Yeshua foi enviado pelo Pai e recebeu plena autoridade para representar 100% Deus em carne, habitando entre nós para nos resgatar, mas na forma representativa, pois ele é Filho de Deus e está à destra do Criador. Jesus, nosso Yeshua, conquistou a destra do Pai. Por isso que o Verbo era Deus, estava com Deus, o Verbo se fez carne, pois Deus age na sua onipresença pelo poder da atemporalidade, por saber que Jesus tinha vencido a morte na cruz. Deus também desce ali na forma humana para falar com Abraão. Então Deus ele usa da forma que ele quiser
para ter o seu representante na terra. A Bíblia fala que nós, tendo amor, seremos perfeitos em Deus, seremos um só como Jesus. No verso 3 de Gênesis 1, Deus fala: haja luz e houve luz. Esta luz, então, era Jesus. E o tempo todo Jesus informou isso, mas quantas vezes lemos e não entendemos a sua mensagem? De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Você pode achar que esta luz era o sol, mas esse entendimento está errado, porque o sol foi criado no quarto dia, no verso 16. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite, e fez também as estrelas. Sem Jesus, nada seria possível e nem nada seria feito. Foi tudo através do nosso Senhor Jesus Yeshua HaMashiach. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A luz de Jesus foi capaz de nos tirar das trevas, do nosso pecado adâmico, da pré-existência e da nossa cegueira espiritual. Por causa do nosso pecado, estávamos sob o domínio de Satanás, mas quando houve luz, enxergamos. Através da luz, Deus nos resgatou, mas agora temos a opção de aceitá-la ou não. Como falei, nós não somos robôs, não somos alienados, nós temos livre arbítrio. O salário do pecado é a morte, por isso que Jesus teve que morrer por nós, mas sem pecado, pois se ele tivesse pecado, ele teria morrido por si só, ele teria salvado a si mesmo. Mas não, ele veio nos salvar. Somente Jesus então foi capaz de nos resgatar, pois ele não pecou como Adão, nem como os anjos e nem como nós também. E nem os anjos conseguiriam, né? Jesus tem a genética de Deus, porque ele é o primogênito, ele veio direto de Deus, diferente de nós que somos uma inspiração divina, mas nós temos uma mistura devido ao pecado, mas isso nós vamos ver em outro estudo. Jesus se apresentou como um sacrifício vivo, como o Cordeiro Imaculado, pagando os nossos pecados. O Cordeiro Imaculado, Yeshua HaMashiach, foi morto antes da fundação do mundo, e isto é o poder da atemporalidade, e tudo o que falamos é bíblico, e não vem uma nova doutrina. Tudo que você está aprendendo aqui está na Bíblia Sagrada, mas não tínhamos conhecimento, pois estávamos aquém do véu. E hoje te convido a enxergar além do véu. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Quando Jesus estava na cruz, o dia virou noite. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre a terra. Quando houver o arrebatamento, o dia também vai virar noite. Ai de vós que desejais o dia do Senhor, para que desejais vós o dia do Senhor, é dia de trevas e não de luz. Quando o Senhor Jesus venceu a cruz, ele liberou uma energia enorme para uma nova criação. O haja luz de Gênesis 1 nos salvava das trevas. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. No arrebatamento também haverá uma grande luz no meio das trevas, como ocorreu na reconstrução da terra e na crucificação. Vivemos num looping espiritual em que algumas situações vão se repetindo para o nosso resgate, assim como viveremos os dias de Noé e estamos vivendo algo parecido com o que houve com as pragas do Egito. Está escrito: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Assim que fomos neutros na primeira batalha, Satanás nos arrastou no império das trevas, ficamos presos e a terra estava um caos e sem razão de existir. Assim que Deus diz, haja luz, então somos libertos com a possibilidade de retornar, que é o arrepender, hebraico é retornar. A penalidade do pecado é a morte carnal, todavia temos a liberdade de escolha para retornarmos a Deus, a nossa pátria que está no céu, e escaparmos da segunda morte, através da aceitação da luz em nossa vida, ou seja, a aceitação de Jesus, da palavra da verdade, o amor. Essa luz, ela não é obrigatória. Encher a lâmpada de azeite não é forçado. O azeite é o Espírito Santo e você tem o livre-arbítrio de aceitar ou não o amor na sua vida, porque no céu não entra bagagem, não entra frutos do pecado, frutos da carne, como nós um dia acessamos o conhecimento do bem e do mal. Nós vamos voltar desde que nós não vamos produzir esses frutos da carne.
Ou seremos prudentes, ou seremos loucas, como a parábola das 10 virgens. Para Deus todas as coisas já aconteceram, pois Ele não está preso ao tempo como você e eu estamos. O que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Deus fará renovar-se o que passou. Tudo isso Deus fez enviando o seu Filho para morrer por nós, a fim de nos resgatarmos. Jesus venceu a cruz, houve luz, estamos aqui na luta entre o bem e o mal para vencermos e voltarmos para a nossa verdadeira pátria. Por isso que a Bíblia nos chama de peregrinos. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Peregrinos em hebraico então significa alguém que reside por pouco tempo no estrangeiro, ou seja, somos viajantes temporários e a nossa pátria não é a terra. E o motivo da recriação da terra? Por que será que Deus reconstrói a terra? Para nos resgatar e voltarmos à nossa pátria. E onde está a nossa pátria? Nos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Em hebraico, o que significa a pátria? É a constituição de uma comunidade, forma de governo, comunidade dos cidadãos, o Estado, ou seja, viemos de uma comunidade de união de pessoas governadas por Deus e era no céu. Quem é digno de abrir o livro? Somente o Senhor Jesus. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. A mesma escuridão que está relatada em Gênesis 1, versículo 2. Quando Jesus estava próximo da morte, pregado na cruz, ele estava liberando uma energia para uma nova criação. E é por isso que está escrito no original que: e é assim que se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Sem Jesus não haveria salvação, porque o preço do pecado é a morte, e ele pagou o nosso pecado através da sua morte, mas o seu sangue nos deu vida eterna. Por isso que nós participamos da ceia, nós tomamos o sangue de Jesus para nós termos o sangue parecido com o dele, renovados, regenerados. Você se lembra da passagem que o fôlego de Deus pairava nas águas? Então, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, da parte de Deus. Você batiza o Espírito de Deus sobre as águas, te dá a vida eterna. Quem crer e for batizado será salvo, diz a palavra. Por isso que o Senhor Jesus fica pleno do Espírito Santo após o batismo, e o Espírito Santo conduz e não induz, tá? Ele conduz ao deserto. Quem induz é a tentação, é Satanás e não Deus. Deus criou um novo plano e rebaixou o homem na dimensão do Éden, coligado à terra, com a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas agora, então, sem acesso à árvore da vida. A árvore da vida é Jesus, porque ele é a Torá, são os mandamentos criados antes mesmo da fundação do mundo. Se quiser ter acesso à árvore da vida, você precisa crer e ser batizado. Se você quiser ter acesso a Jesus, você terá que ter o verdadeiro amor, que é a fé verdadeira. Através da fé verdadeira você tem acesso ao amor, e através do amor você tem a perfeição, e através desta perfeição, ligada ao amor, a palavra, a luz, que é Jesus, que é a árvore da vida, você tem a chave que abre a porta da vida eterna. Por isso que o Senhor Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou a luz do mundo. Deus abençoe e até o próximo estudo. Amém.